Continuando aqui, estaremos agora com incidências radiográficas do esqueleto apendicular superior, agora falando do antebraço e cotovelo. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Aqui nas imagens nós já podemos ver, né? Algumas dessas imagens, isso aqui são os normais. Vamos agora para as incidências especiais, né? Então vamos lá. AP com flexão aguda ou Perkill, né? Método de Jones. Quando o método, isso aí é quando o paciente não puder estender o cotovelo, tá? Então vamos lá. Estruturas demonstradas: olecranon em perfil e contorno dos ossos do braço e antebraço, tá? É olecranon, né? Tá, do livro tá escrito errado, é olecranon, tá? Posição do paciente: sentado próximo à extremidade da mesa, com o braço apoiado sobre o chassi em flexão aguda. Raio central: parte distal do húmero, perpendicular ao húmero, direcionado ao ponto médio entre os epicôndilos. E a parte proximal do antebraço, perpendicular ao antebraço, direcionado a 5 centímetros do olecranon. Então são duas formas de serem feitas, né? Então vamos começar com a primeira aqui, que é posicionada na parte distal do húmero, né? Então vocês podem ver aqui, temos a imagem aqui, né? O raio central vai aqui, né? E aqui mais em cima, que é mais para o antebraço, tá? Então são duas maneiras de se fazer, que é quando o paciente não consegue esticar, tá? Axiais lateromediais, método de Coide para traumatismo em duas incidências especiais, né? Esse método aqui, que é feito para ver o cotovelo, né? Essa região do cotovelo aí, né? Então, a gente que trabalha na urgência e emergência, às vezes acaba fazendo desta forma, né? Por quê? Porque às vezes o paciente não consegue fazer o posicionamento correto de cotovelo, né? Então, vamos lá. Estruturas demonstradas: cabeça do colo, tuberosidade da rádio e margem articular do capítulo. 2. Processo coronoide e margem troclear. Posição do paciente, né? Próximo à extremidade da mesa, só que no primeiro posicionamento vai ser fletido a 90 graus com a mão em pronação, e a segunda em 80 graus com a mão em pronação, né? Qual é a diferença principal? O raio central. Então, do primeiro posicionamento, angulação encefálica a 45 graus centralizada a cabeça da rádio, e o 2, segunda angulação podálica, 45 centralizado no meio do cotovelo, né? Então a gente tem aqui o primeiro, ó, raio central, 45 podálico para o processo coronoide e flexionado 80 graus, né? Que está aqui, ó, tá bom? Nesse posicionamento aqui, raio central e a angulação de 80. O próximo, o raio central em 45 graus cefálicos na cabeça do rádio e o cotovelo flexionado em 90 graus. O raio central aqui e a angulação aqui. Tá bom? Vocês podem estar dando uma conferida no slide de vocês. Incidências radiográficas do esqueleto apendicular superior, húmero e ombro. Vamos lá. O primeiro, oblíqua posterior AP, verdadeiro para traumatismo do membro superior, método de Gracie, especial, né? Então a gente tem aqui a imagem, né? Por aqui já dá para saber para onde vai, né? Como vai ser feito, né? Ó, aqui, né? Paciente encostado com o ombro lá na estativa, né? Então vamos lá. Estrutura mais demonstrada: cavidade glenoide em perfil sem superposição do húmero. Posição do paciente em ortostático ou decúbito dorsal, o ombro contra o filme, corpo rodado a 35 a 45 graus para o lado afetado, dependendo do formato do ombro, né? Se a pessoa for muito, pode até aumentar, né? Se for muito grande. Raio central, perpendicular direcionado à articulação escapulohumeral, 2 centímetros abaixo da medial, e 2 centímetros abaixo e medial à borda superlateral do ombro. Distância 100 centímetros e colimação à margem dos tecidos moles, né? Então a gente tem aqui, o paciente vai ficar obliquado, né? Ou angulado, para que possamos encostar um ombro na sua totalidade na estativa ou na mesa, tá bom? Então a gente tem aí
E o raio central é praticamente na articulação do ombro, tá bom? Desse jeito que é posicionado. Axial infero-superior, também chamado de método de Lawrence, né? Então esse posicionamento aqui já realizei muito, né? Quando eu trabalhava em Manaus, em hospital de urgência e emergência, era muito pedido, tá? Então a estrutura mais demonstrada, né? É vista da cabeça do úmero com a glenoide. Hoje em dia, né? Nós temos uma limitação dos aparelhos. Alguns aparelhos não conseguem fazer com que a gente consiga fazer esse exame, né, na sua totalidade. Porém, a gente pode pegar um auxílio de uma maca ou o que der para fazer para terminar esse exame. Tá? Então vamos lá. Estrutura demonstrada, vista da cabeça do úmero com a glenoide. Paciente em decúbito dorsal, né, primeiro em decúbito dorsal, né, ombro apoiado sobre o suporte, né, 5 centímetros do braço, abduzido a 90 graus e com a rotação externa, se possível, ou seja, abrir a mão, né, com o filme apoiado verticalmente sobre a mesa, o mais próximo possível do pescoço, né, endo-ortostática, cintura encostada à mesa, debruçar sobre a mesa com o braço estendido à frente para colocar a axila o mais próximo possível do filme. Tá. Raio central, ínfero superior com angulação de 25 a 30 graus em relação ao corpo do paciente. E aí a gente tem esse exame realizado aqui. Tá bom? Então o paciente vai estar com a mão, né, para cá, né, palma virada para cima. O chassi, o cassete, o IP, né, vai ficar aqui em cima. E o raio central vai por aqui, né, chegando na articulação, que é justamente ver a articulação da cabeça do úmero. Tá bom? Tangencial, método de Fisk. Então, aqui, estruturas mais demonstradas: tubérculo do úmero e sulco intertubercular. Paciente, quando foi em ortostático, corpo inclinado, ortostático em pé, né, para quem não lembra, inclinado sobre a mesa, mão supinada segurando o chassi sobre o antebraço, manter o braço com uma angulação de 15 graus à frente em relação ao eixo vertical. Em decúbito dorsal, braço estendido, mão supinada, com filme verticalmente sobre a mesa, encostando-se na parte superior do ombro. Raio central, em ortostático, perpendicular ao filme, tangenciando a cabeça do úmero. Em decúbito dorsal, horizontal com angulação de 10 a 15 graus em relação ao plano coronal de cima para baixo. Colimação, colimar toda a área de interesse e a distância foca o filme 1 metro. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a primeira, né? A gente tem aqui a primeira, que é em decúbito, né? Então o paciente está ali, né? E a gente vai deixar o chassi, o cassete ou o IP aqui, né? E o raio central vindo por aqui, tá? E o segundo, desculpa, é o ortostático aqui, tá? O paciente vai sentar e o raio central vem por aqui. E ele mesmo vai segurar o chassi, o cassete, o IP, tá bom? Ombro axial oblíqua AP. Axial, apical, método de Gart para traumatismo, né? Então, as estruturas mais demonstradas é a cabeça do úmero, glenoide, cabeça e colo da escápula. Posição do paciente em ortostático, dorso contra o buque, corpo rodado a 45 graus para o lado afetado, com o braço cruzado sobre o tórax, se não houver suspeita de fratura. Raio central, 45 graus podálico, direcionado à articulação escápulo-humeral. Distância foco firme 6 centímetros e colimar toda a área de interesse. Mais uma vez, vamos ratorcionar o paciente para o ombro ficar bem colado, né? A mão do paciente vai vir aqui para o outro lado e o raio central vai vir de cima para baixo, pegando na articulação. Tá bom? Na próxima aula a gente finaliza a incidência radiográfica da escleta pendicular superior, clavícula e cintura escapular.